Iremos apresentar sobre a maior quantidade de pets do que de bebê nas famílias, sendo causada pela irresponsabilidade da população brasileira. Segundo dados do IBGE 2024, o número de filhos tem sido 4 vezes menor em um tempo de 50 anos, e que há cerca de 167,6 milhões de pets no Brasil. O convidado 1 vai apresentar sobre a defesa do assunto e o convidado 2 vai falar sobre a acusação. Isso é por conta de que pets exigem menor responsabilidade do que bebês. Um bebê, por exemplo, precisa dos pais o tempo todo para tudo. Já um pet, ele acaba sendo mais independente. Isso faz com que os pais de bebês tenham um tempo menor, diferente dos pais de pets que têm mais tempo para cuidar de si mesmos. Porém, quando se deixa de ter filhos e prefere adotar pets, se demonstra o quanto a população brasileira tem preferido cada vez menos responsabilidades. Eu não acho que isso seja um problema. Atualmente, as mulheres têm tido muito mais espaço no mercado de trabalho do que há 50 anos atrás. O horário comercial também atrapalha muito as mulheres, junto com a falta de suporte necessário, e faz com que elas muitas vezes escolham não ter filhos. E de acordo com um estudo divulgado pela Crescer, 94% das mulheres sentem dificuldade de conciliar a maternidade com o trabalho. É verdade que o trabalho das mulheres dificulta muito a maternidade. Porém, isso não deveria ser uma justificativa para se adotar mais pets do que ter bebês, pois as mães deveriam organizar antes da maternidade e ter um planejamento a relação entre bebê e o mercado de trabalho, e não usar o mercado de trabalho como uma falsa justificativa. Além disso, o governo poderia muito bem providenciar melhores redes de apoio para mulheres que não têm apoio da empresa em que trabalha e nem da família. Essas medidas até que são bem cabíveis, só que um planejamento e ajuda das mulheres pelo governo demandam tempo e as pessoas não têm tanto tempo assim. Por isso, é muito mais fácil adotar um pet que não precisa desse planejamento todo ou de uma ação do governo, diferente de uma criança. E além disso tudo, educar uma criança demanda ainda mais tempo e ainda mais trabalho. As pessoas acham que não tem tempo para nada, mas se ficassem menos tempo em telas ou se organizassem melhor, veriam que tem tempo e que às vezes até de sobra. Isso tudo não deixa de ser uma falta de responsabilidade da população brasileira. O mundo hoje é totalmente globalizado e as pessoas precisam se acostumar a viverem sempre correndo. Eu vejo isso mais como um costume social do que como uma falta de responsabilidade. Afinal, uma vez que você não tem muito tempo, adotar pets é a medida mais fácil de ser tomada. Trabalho, falta de tempo, falta de apoio. Tudo isso é uma justificativa enganosa sobre o que é, na verdade, falta de responsabilidade. Essa busca do brasileiro em sempre buscar o caminho mais fácil tem prejudicado muito ele, pois abrem mão de responsabilidades que fazem ele progredir em sua vida por um caminho considerado mais fácil. Eu acho que a responsabilidade é justamente isso. Você vê que um caminho é mais fácil do que o outro e ir pelo caminho mais fácil. Como já dizia o ditado, uma pessoa imatura foge dos problemas. Já uma pessoa madura procura soluções para esses problemas. Ou seja, quem não assume as suas responsabilidades foge da obrigação de responder pelo que fez. Essa atitude rompe os compromissos e, claro, também quebra a confiança, além de impedir o progresso pessoal da pessoa. Nesses casos, o ideal é explicitar e buscar condições para enfrentar o desconforto, para encarar e resolver a situação de frente e não procurar um jeitinho brasileiro ou uma desculpa para falta de responsabilidade. Ok, você tem razão. As pessoas realmente deveriam ser mais responsáveis em relação aos seus filhos e pets. De fato, não só eu, mas toda a população brasileira deveria procurar ter mais responsabilidades para progredirem na vida. Esse foi o nosso podcast do dia de hoje. Falamos sobre a maior quantidade de pets do que de bebês nas famílias. E que isso é muitas vezes gerado pela irresponsabilidade humana que
muitas vezes não quer gastar o seu tempo com bebês que demoram mais tempo e dão mais trabalho, né? Queremos agradecer pela participação do nosso convidado 1 e da nossa convidada 2.